silêncio e a palavra. Esse foi o título do primeiro episódio e hoje chegamos ao 100º. Durante mais de um ano, a cada semana tratamos de um novo tema, desde questões existenciais, políticas, sociais, religiosas, todas elas atravessadas por uma abordagem filosófica. Falamos de Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Zenão, Agostinho, Tomás de Aquino, Ockham, Descartes, Locke, Hobbes, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Russell, Camus, Sartre, Habermas e muitos outros. Abordamos histórias mitológicas e também aquelas do dia a dia. Caminhamos entre pessoas e personagens e entre teorias e teóricos, entre questões do passado, do presente e do futuro. Estivemos a passear, não como quem não quer nada, mas como quem quer tudo, ávido por conhecer cada canto, ávidos por levarmos lembranças, souvenir. Das provocações à razão saíram muitas inferências. Algumas delas tocaram mais a uns, outras a outros. Alguns pontos ficaram guardados, outros rapidamente esquecidos. É assim como a vida é. Afinal, falamos da vida real, e a vida real comporta muitas irrealidades. Todas elas fazem parte de nossa realidade. Para dizer verdades, usamos mitos. Para expressar os mais puros conceitos racionais, usamos metáforas. Metáforas da vida. Do grego metaforé, metáfora quer dizer transporte, transferência. Fazer com que uma coisa que ocupa certo lugar se desloque para ocupar outro lugar. A menção, por exemplo, de um objeto comum e banal num outro contexto pode lhe dar outro status, outro valor, nova vida. De fato, não há nada que não faça ponte com outro sentido. Nenhuma palavra significa a própria palavra. Tudo é um tipo de símbolo de outro. Tudo é um tipo de metáfora, de transporte, de transferência. Assim, falamos de paixões, de perdão, de esperança e de angústia. Falamos de batalhas e de paz, de justiça e de verdade. Consideramos utopias, ética, amor e heroísmo. Tratamos do ódio, da estética, do desamparo humano e de sua salvaguarda. Foram muitas as considerações, todas elas em resposta às provocações à razão. A razão foi provocada por novidades, mas também pela rotina, pelo óbvio e pelo complexo, por relatos e por contos. De fato, não há nada que a não provoque, mas cada vez que ela foi provocada, teve de buscar a linguagem adequada com a qual se manifestar, às vezes lançando mão de teorias já prontas, outras construindo uma nova, mas nunca omissa. Quando compreendemos, estamos formando uma rede de sentidos. Associamos coisas e pessoas ou circunstâncias que normalmente não estão associadas e fazem com que as vejamos com outro olhar. Uma nova luz brilha sobre elas. São novas perspectivas que se apresentam e as referências com as quais as comparamos são outras. Paul Ricoeur diz que as metáforas lançam ousadas pontes entre noções que não estamos habituados a ver reunidas. É como o Gulliver da obra de Jonathan Swift. Alguém que num contexto é tão comum, mas deslocado para outro se tornou gigantesco e em outro, mínimo.
Algumas pessoas têm facilidade para fazer esses deslocamentos de sentido. Outras, no outro extremo, são praticamente incapazes de reconhecer as coisas fora de seus lugares habituais. É como se um livro nunca pudesse ser uma arma, como se uma canção nunca pudesse ser um remédio, ou como se palavras nunca pudessem conter armadilhas. Como se todas as serpentes rastejassem, como se todos os mocinhos fossem galãs e todos os bandidos feios. Enfim, como se tudo fosse algo que só se pudesse ver de um único ângulo. Esse tipo de pessoa é raro, felizmente, ainda que existam sempre algumas delas aqui e ali, por onde se anda. Precisamos entender, como Bloomberg, que a vida é cheia de sentidos, sentidos dos quais sequer temos consciência às vezes, que tudo que se isola para ser puro perde sentido. Por isso, cada episódio deste canal tem conexão com os demais, como cada setor da vida está conectado a outro, como cada um de nós, de alguma maneira, está conectado, e como nós nos conectamos a essas mensagens. Mas como tudo que se dilui e se espalha se torna mais rarefeito, quando aplicamos tudo a tudo, perdemos toda a precisão de sentido. Por isso, respeitar os limites das características individuais é essencial. Essencial para não se perder nessa rede de conhecimentos. E vale dizer que essas ligações entre os conhecimentos, como passagens, sejam elas passagens secretas como túneis subterrâneos entre palácios, ou anunciadas como pontes inauguradas com festividades, são sempre passagens da existência. Passagens de sentidos, por onde transitam passado, presente e perspectivas de futuro. E ali se esbarram ou se cumprimentam desejos, amarguras, sorrisos e dores. E nesse vai e vem de encontros e desencontros entre aqueles que se procuram e os que se perdem, estamos nós. Estou eu e está você. Enfim, estas mensagens ouvidas enquanto se viaja ou enquanto faz a refeição, houve mesmo quem relatasse ouvir enquanto toma seu banho e outros antes de dormir. Há quem prefira ao acordar e muitos ouvem do tipo quando dá. O importante é que você ouve. Não somos um canal de grande número de inscritos, e daí a audiência não é grande. É uma audiência seleta, a audiência de quem cansou das palavras repetitivas que, como mantra, não visam mais a consciência. Desde o início, o nosso foco era você. Porque se você fosse como a multidão, já muito teria deixado de ouvir. Isso não quer dizer que formamos um grupo melhor que os demais. Diz apenas que buscamos ser melhores que nós mesmos ontem. E como 100º episódio, seria inconveniente apenas tratar de falar de episódios passados. Mas por falar em passado, conta D'Aubigné que quando Martinho Lutero escreveu as teses que desencadearam aquela revolução religiosa do século XVI, o historiador Alberto Kranz se achava em Hamburgo. Estava ele sobre o leito, à beira da morte. Apesar de seu estado, ou talvez justamente por seu estado, alguns amigos lhe levaram as teses de Lutero. Ele as leu e, depois de ler, exclamou: "Tens razão, Martinho, porém não conseguirás teu intento. Pobre frade, vai para a tua cela e clama: meu Deus, tem piedade de mim." Esta passagem da história
é uma espécie de metáfora de todo esforço para melhorar o mundo. É quase impossível o indivíduo crer que há uma pequena fonte que mal escorre sobre uma pedra lisa num canto escuro da montanha possa haver uma transformação que a faz tornar-se um caudaloso rio impossível de se barrar. Esse processo só acontece se a ele afluentes se juntarem, mesmo que se juntem apenas para dizerem: tens razão, ainda que não acreditem que alcançarás o seu intento. Pobre filósofo, vai para a tua cela e clama: meu Deus, tem piedade de mim.